7h26. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço e a Caritas Brasileira, realizam em diversas cidades do país nesta terça-feira a vigília contra a reforma da Previdência. A ação faz parte da campanha nacional contra a reforma da Previdência, encabeçada por igrejas e comunidades de fé. Entre os compromissos da campanha está o apoio à greve geral da educação, marcada para amanhã. A reportagem é de Ana Rosa Carrara. Nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço e a Caritas Brasileira, realizam a vigília contra a reforma da Previdência. Rome Márcia Benck, pastora da Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil e secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, destaca que um dos pontos que a vigília pretende denunciar é a falta de transparência na proposta da reforma da Previdência, que para ela é uma privatização da aposentadoria. Essa reforma que está sendo discutida vai atingir especialmente as pessoas de baixa renda. Outro aspecto que a gente vê como muito problemático é a capitalização da Previdência, que a gente avalia que existe pouca transparência no processo, não se coloca claramente para as pessoas os impactos que essa reforma vai trazer. A gente compreende que é necessário sim rediscutir a previdência pública, mas existem alguns princípios que precisam ser preservados, como o da solidariedade e o da universalidade. No âmbito da sociedade de uma maneira geral, a gente, como igrejas, vai atuar, principalmente quando determinada política pública vai afetar diretamente a dignidade de vida das pessoas, como é o caso da reforma da Previdência. Alessandra Miranda, da Coordenação Colegiada Nacional da Caritas Brasileira, lembra que as igrejas, historicamente, estão na linha de frente das mobilizações populares. A igreja ela tem um papel muito importante de organizar as pessoas a partir da sua fé, uma dimensão que a gente chama de fé e política. A dimensão da fé, ela não abandona a dimensão sociopolítica, até porque a gente entende que toda pessoa é construída de todas as dimensões e a igreja tem um papel que é de transformação, de organização, de mobilização e de formação desses fiéis para atuarem na política. No caso da Igreja Católica está na doutrina social da igreja, a gente tem o chamamento do Papa Francisco para a atuação sociopolítica de maneira transformadora e com opção preferencial pelos pobres. Então, o que nos mobiliza é isso. E a nossa base é o Evangelho, com o modo de Jesus Cristo e na sua presença junto às questões políticas da época. A vigília, que faz parte da campanha nacional contra a reforma da Previdência, também quer demonstrar a unidade entre as diferentes identidades religiosas, em favor dos direitos do povo brasileiro, aponta Sônia Mota, pastora da Igreja Presbiteriana Unida e diretora executiva da SESI. Quem é de fé defende a vida, a paz e o diálogo. Independente se você é cristã, se você é das religiões de matriz africana, das religiões tradicionais, lembrando aqui indígenas, lembrando das religiões também, né, de cunho mais oriental, penso que nesse momento todos e todas estarmos unidas nessas caminhadas, nessas vigílias, é um testemunho de que a nossa fé ela está afirmada na defesa da vida, na defesa do amor, na defesa da cumplicidade pela esperança. Claro, nós temos as nossas diferenças, acho que faz parte do diálogo respeitoso e do diálogo honesto. Acima de tudo, nós temos algo maior para nos unir e para fazer com que a gente lute, que é a vida do povo. As entidades que organizam a vigília se comprometeram a apoiar a greve nacional da educação, comenta a pastora Rome. Na nossa vigília, a gente vai estabelecer 3 compromissos. Um desses compromissos é o apoio a essa paralisação na educação e também o apoio à greve do dia 14/6. A gente está fazendo uma campanha nas redes sociais
para que as pessoas se apresentem dizendo o seu nome, a sua profissão e se posicionem contrários a essa reforma. O terceiro compromisso é para que cada pessoa consiga conversar com até 12 outras pessoas, falando sobre o impacto que essa reforma vai ter na vida de trabalhadores rurais, pessoas portadoras de necessidades especiais e assim por diante. E falar também o que significa capitalização, porque a gente compreende que a capitalização, na verdade, é a privatização da Previdência. Ela vai deixar de ser pública. Isso não está sendo falado de uma forma transparente. Na intenção de unificar as lutas e bandeiras por direitos, a atividade trará à memória as contradições da abolição da escravatura no Brasil, relata a pastora Sônia. Essa data também para a gente tem um significado muito especial. Dia 13 de maio é a famigerada abolição da escravatura. Aquilo que a gente não aceita como essa abolição, mas é o que todo mundo comenta e fala. Dia 13 foi uma data histórica, mas o que isso significou mesmo para as pessoas que foram trazidas aqui, foram escravizadas? O que significou o dia seguinte dessa farsa? Então, o dia 14 para a gente também traz esse peso. A gente vai refletir sobre o que significou naquela época e quais são as novas formas de escravização que nós estamos tendo na nossa sociedade. Então, nós estamos vendo aí uma série de agendas que a gente quer fazer eco, quer fazer coro e quer engrossar esse caldo de resistência e de defesa de direitos e da vida. A vigília contra a reforma da Previdência acontece nesta terça-feira nas cidades de Fortaleza, Salvador e no Distrito Federal. Para informações sobre as próximas datas e locais, acompanhe pela página conic.org.br. Ana Rosa Carrara, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.